Você já se sentiu invisível, esquecido? Como se a sua história não tivesse importância? Hoje vamos mergulhar em uma das narrativas mais emocionantes da Bíblia. Uma história que prova que Deus se especializa em transformar o ordinário em absolutamente extraordinário. A história de Ruth. Para entender a profundidade dessa história, precisamos voltar um pouco no tempo. Israel vivia um período turbulento, o tempo dos juízes. Era uma época de caos, onde cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. E no meio dessa desordem, uma fome terrível assolou a terra de Belém, que ironicamente significa casa do pão. É aqui que conhecemos Elimeleque e sua esposa, Noemi, diante da crise. Eles tomam uma decisão drástica. Deixam sua terra natal, sua herança, seu povo, e buscam refúgio em Moabe, uma terra pagã, historicamente inimiga de Israel. Eles levam consigo seus 2 filhos, Malom e Quilion. O plano era simples: sobreviver à fome e depois voltar para casa. Mas, como sabemos, nem sempre os nossos planos são os planos de Deus. Em Moabe, a tragédia bate à porta. Elimelec morre, deixando Noemi viúva em terra estrangeira. Seus filhos então se casam com mulheres moabitas, Orfa e Ruth. Por cerca de 10 anos, eles vivem ali, mas a sombra da morte ainda não havia partido. Malom e Quilion também morrem. Agora, a situação é devastadora. Noemi não é apenas uma viúva. Ela é uma mulher idosa, sem filho e sem marido, em uma terra que não é a sua, e com 2 noras que também são viúvas. E a amargura tomou conta de seu coração. Então Noemi ouve um boato de esperança. A fome em Belém havia acabado. Deus se lembrara do seu povo. Ela decide voltar. É uma jornada longa, difícil, e ela sabe que não tem nada a oferecer às suas noras. Com o coração pesado, ela as libera. Voltem para a casa de suas mães, ela diz. Que o Senhor seja bom com vocês, como vocês foram comigo e com os meus filhos, que morreram. É um momento de partir o coração. Orfa, chorando, beija Noemi e parte. Ela faz a escolha lógica: voltar para seu povo, para seus deuses, para a chance de um novo casamento, uma nova vida. Ninguém poderia culpá-la. Mas Ruth faz o impensável. Ela se agarra a Noemi. E aqui, neste momento de decisão, Ruth pronuncia palavras que ecoam através dos séculos. Uma das declarações de lealdade mais poderosas de toda a literatura. Ela diz: não insistas comigo que te deixe e que não te acompanhe. Aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Pense no que Ruth está fazendo. Ela não é israelita, ela é uma moabita, uma estrangeira. Ela está abandonando sua terra, sua família, sua cultura, seus deuses. Ela está escolhendo seguir uma mulher idosa, amargurada e sem recursos, para uma terra onde ela será vista com desconfiança, como uma forasteira. Ela está trocando a possibilidade de um futuro seguro pela incerteza da fidelidade. Isso não é apenas amor. É fé em ação. Ruth escolhe o Deus de Noemi, mesmo quando a própria Noemi se sente abandonada por ele. Quando as duas chegam a Belém, a cidade inteira se agita. É esta Noemi? Perguntam, e a resposta dela revela a profundidade de sua dor. Não me chamem de Noemi, ela diz. Chamei-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Eu saí cheia, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Ela não consegue ver a bênção que caminha ao seu lado. Ela só vê a perda. Mas Deus já estava tecendo a sua história de redenção. E o nome da bênção era Ruth. Elas chegam exatamente no início da colheita da cevada. Que timing perfeito, não é? A providência divina em cada detalhe. Sem ter o que comer, Ruth toma a iniciativa. Ela diz a Noemi que irá aos campos para respigar. Essa era uma lei em Israel. Os fazendeiros deveriam deixar para trás as espigas que caíam durante a colheita, para que os pobres, os órfãos e as viúvas pudessem recorrê-las e se alimentar. Era a rede de segurança social de Deus. E em qual campo Ruth por acaso foi parar? No campo de um homem rico e influente chamado Boaz. E quem era Boaz? Um parente do falecido marido de Noemi,
Elimeleque. Não existem coincidências nos planos de Deus. Boaz chega ao campo e imediatamente nota aquela mulher estrangeira trabalhando arduamente. Ele pergunta a seu capataz: de quem é esta moça? O capataz explica que é a moabita que voltou com Noemi e que ela pediu permissão para respigar e tem trabalhado sem parar desde a manhã. A reputação de Ruth a precedeu. Sua lealdade, seu trabalho duro, sua bondade para com Noemi já eram conhecidos em Belém. Boaz, um homem temente a Deus, se aproxima dela. Ele não a trata como uma estrangeira ou uma mendiga. Ele a trata com honra. Ele diz a ela para não ir a nenhum outro campo, para ficar junto de suas servas, e garante que deu ordens aos seus homens, para não a incomodarem. Ele a convida para beber da água que seus servos tiraram, e na hora da refeição, a convida para comer pão, e morralou no vinagre com eles. Isso era mais do que generosidade. Era proteção, provisão e aceitação. Ruth, humilde, se curva e pergunta: porque achei favor aos teus olhos, para que te importes comigo, sendo eu uma estrangeira? E a resposta de Boaz é incrível. Ele diz: tudo o que fizeste por tua sogra, depois da morte de teu marido, me foi contado. Que o Senhor retribua o teu feito, e que tenhas plena recompensa do Senhor Deus do Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Boaz reconhece que a fé de Ruth a levou a buscar abrigo sob as asas do Deus de Israel. E ele, sem saber, se torna o instrumento que Deus usará para ser essa asa protetora. Ele secretamente ordena a seus homens que deixem cair de propósito feixes de cevada, para que ela possa colher mais. Naquele dia, Ruth volta para casa com uma quantidade enorme de grãos, muito mais do que o esperado. Quando Noemi vê a provisão, e ouve que o campo pertencia a Boaz, uma faísca de esperança se acende em seu coração amargurado. Pela primeira vez, ela vê a mão de Deus agindo. Bendito seja ele do Senhor, que não retirou a sua benevolência, nem dos vivos nem dos mortos, ela exclama. E então ela revela a Ruth: este homem é nosso parente. Ele é um dos nossos resgatadores. O parente resgatador, ou Goel em hebraico, era uma figura crucial na lei de Israel. Ele tinha a responsabilidade de proteger os interesses de um parente em necessidade. Se alguém perdesse sua terra, o resgatador poderia comprá-la de volta. Se alguém morresse sem deixar filhos, o resgatador poderia se casar com a viúva, para dar continuidade ao nome e à herança da família. Noemi percebe que Boaz é a resposta para sua situação desesperadora. Guiada pela sabedoria de Noemi, Ruth faz um ato ousado e simbólico. Durante a noite após a celebração da colheita, ela vai até a eira onde Boaz dormia, descobre seus pés e se deita ali. Era um gesto cultural da época, uma forma humilde e silenciosa de pedir que ele cumprisse seu papel de resgatador. Quando Boaz acorda no meio da noite assustado, ele a encontra. Quem é você? Ele pergunta. E a resposta de Ruth é cheia de fé e confiança. Sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Ela está, na verdade, ecoando as próprias palavras de Boaz. Ele havia falado sobre ela se abrigar sob as asas de Deus. E agora ela pede que ele estenda sua asa, a palavra hebraica para capa, e asa é a mesma menos sobre ela. Boaz fica profundamente comovido com a honra e a lealdade de Ruth. Ele a elogia, não por sua beleza, mas por seu caráter. Ele reconhece que ela não foi atrás de homens mais jovens, ricos ou pobres, mas escolheu preservar o nome da família de seu falecido marido. Ele promete resolver a questão pela manhã. Havia um parente mais próximo que tinha o primeiro direito de resgatar. Mas Boaz promete que, se o outro homem não o fizer, ele mesmo o fará. No dia seguinte, Boaz vai até a porta da cidade, o local onde os negócios e as questões legais eram resolvidos. Ele reúne 10 anciãos como testemunhas e chama o outro parente. Ele apresenta a situação. Noemi está vendendo a terra de Elimeleque. O parente, a princípio, concorda em comprá-la. Mas então, Boaz adiciona a condição crucial. No dia em que comprares a terra, terás também de tomar Ruth, a moabita, a mulher do falecido, para dar continuidade ao nome dele em sua herança. Diante dessa obrigação, o outro parente recua. Ele teme prejudicar sua própria herança. Então ele tira sua sandália e a entrega a Boaz. Um gesto que selava o acordo. O caminho estava livre. Diante de todos os anciãos e do povo, Boaz declara:
Vocês são testemunhas hoje de que comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança. O que vemos aqui é uma imagem poderosa do nosso próprio Redentor, Jesus Cristo. Boaz não era obrigado, mas por amor e graça, ele paga o preço para redimir Ruth e a herança de sua família. Ele a tira de uma condição de pobreza e viuvez, e a eleva à posição de esposa honrada. Ele não apenas a salva, mas a ama. Ruth, a estrangeira, se casa com Boaz, o príncipe de Belém, e Deus lhes concede um filho. O nome dele é Obed. E as mulheres da cidade dizem a Noemi: Bendito seja o Senhor, que hoje não te deixou sem um resgatador. Que o seu nome se torne famoso em Israel. Ele te renovará a vida e te sustentará na velhice, pois é filho da tua nora, que te ama e que é melhor para ti do que 7 filhos. Noemi, que voltou vazia e amarga, agora tem seu colo cheio de vida e seu coração cheio de alegria. Ela se torna a avó que cuida do pequeno Obed. Mas a história não termina aí. O último parágrafo do livro de Ruth nos dá uma genealogia surpreendente. Obed foi o pai de Jessé, e Jessé foi o pai de Davi. Sim, Davi, o maior rei de Israel. Ruth, a Moabita, a estrangeira, a viúva sem esperança, tornou-se a bisavó do rei Davi. Ela entrou na linhagem real de Israel. E se isso não fosse extraordinário o suficiente séculos depois, o evangelista Mateus, ao listar a genealogia de Jesus Cristo, o Messias, o Salvador do mundo, inclui o nome dela. Ruth, a mulher que escolheu a fidelidade em meio à perda, está na linhagem do próprio Redentor. A história de Ruth nos ensina que a nossa fidelidade silenciosa nos lugares pequenos e obscuros tem um poder eterno. Ensina que Deus não se esquece daqueles que o buscam com um coração sincero, não importa de onde venham. Mostra que mesmo nos dias mais sombrios, quando nos sentimos como Noemi, amargurados e vazios, Deus está nos bastidores, tecendo uma história de redenção que vai além da nossa imaginação. Esta é uma história de recomeço, de esperança que floresce no campo da obediência. E hoje, essa mesma promessa está viva para cada um de nós, porque o mesmo Deus que cuidou de Ruth, Noemi e Boaz é o nosso Deus. Ele continua a ser o nosso parente resgatador. Ele continua escrevendo histórias extraordinárias com pessoas comuns. E talvez a próxima história seja a sua. Se essa mensagem tocou o seu coração, curta, comente e compartilhe para mais vídeos.